Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos, e aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Compõe-se o livro segundo de 11 capítulos. Estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, ou seja, estamos falando da reencarnação. O subitem atual é faculdades morais e intelectuais. Comecemos então com a questão 364, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: é o mesmo espírito que dá ao homem, ao ser humano, as qualidades morais e as da inteligência? Está perguntando se nós temos dois espíritos. Um que nos dá as características morais e outro que nos dá as características da inteligência. Nós sabemos a resposta, não é? É o mesmo espírito que traz uma e outras qualidades, características? Certamente, e isso em virtude do seu grau de adiantamento. Grau esse que ele, seja qual for, que ele tenha chegado, não é? Então, a moralidade, as qualidades morais e as qualidades de inteligência são produto e mérito do espírito, que até agora desenvolveu até esse determinado ponto. Então, é um único espírito. O homem não tem em si dois espíritos. Perfeito, não é? O homem, já sabemos, é o ser humano. Questão 365. Se tivermos algum comentário, alguma questão, fiquem à vontade, coloquem no chat, eu respondo a todos. 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica neles, estão encarnados muito inteligentes? Muito bem. Pessoas muito inteligentes. Pergunta Kardec. Estão neles encarnados espíritos superiores? Porque muitos são muito inteligentes, mas também muito profundamente viciosos. Então, por que alguns homens muito inteligentes, que indica neles que estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Mas onde é que está escrito que espíritos muito inteligentes são espíritos superiores? O que nos dá o progresso espiritual é o progresso moral. Temos espíritos impuros muito inteligentes, não é? Mas vejamos lá a resposta dos espíritos. É que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens. Ou seja, os espíritos que estão neles não são os espíritos que se manifestam nesses corpos, não são bastante puros, afinal, nós somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, não é? Não esquecer disso. E por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, noutro, em moralidade. Quando aqui chegarmos na parte que Kardec vai falar das leis morais, quando ele falar da lei do progresso, ele vai trazer o progresso intelectual e o progresso moral. Nesta parte, os espíritos superiores vão responder que, primeiro, para que se dê o progresso moral, primeiro se dá o progresso intelectual. Isto faz sentido, porque como é que eu vou escolher o bem se eu não sei a diferença entre o bem e o mal? Então, é preciso que primeiro eu saiba, para que depois eu me aproveite desse conhecimento para crescer moralmente com ele, usando um bem
ou melhor, cada vez mais, o meu livre-arbítrio, ou seja, que eu progrida moralmente. Então, o espírito progride numa marcha ascendente, lei do progresso. Insensível, ou seja, não dá para marcar em pontos, não é? Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos, ou seja, não é assim, moral e inteligência evoluindo juntos, não é? Primeiro vai a inteligência, depois vai a moral. E a inteligência pode ir rápido, a moral vai mais lentamente. Vamos lá. Questão 366. Aí ele vai dizer aqui, ainda terminando, não é? Num período ele pode avançar em ciência, noutro em moralidade. Mas é claro que em ciência nós temos várias, vamos dizer assim, várias informações, não é? E várias virtudes que vamos desenvolvendo, avanços morais. Então, às vezes, aprendemos mais sobre o perdão, e depois de aprendermos mais sobre o perdão, estamos mais aptos a exercitar o perdão. Aí depois vamos exercitar mais uma outra virtude. Então, vai um, vai outro, vai um, vai outro. Lá nós vamos construindo o nosso progresso, não é? 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do ser humano resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados, cada um com uma aptidão especial. Que pensar da opinião, é uma opinião, ok? Não é uma verdade, é uma opinião. Diferentes faculdades intelectuais e morais do ser humano resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados. Quer dizer, se ele disse aqui na 364 que o homem não tem em si dois espíritos, que dirá um montão deles, não é? Cada um teria uma aptidão especial, e daí viriam as nossas diferentes características. Vejamos a resposta dos espíritos. Refletindo, reconhece-se que é absurda essa opinião. O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o ser humano fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes o homem, que é o ser humano, se queixa de não compreender certas coisas e, no entanto, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades com essas opiniões, né? Estapafúrdios. Quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural, quer dizer, tem lá a explicação da doutrina, mas não, inventa uma coisa complexa e sem sentido. É ainda tomar o efeito pela causa, é fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Tinha lá o deus da chuva, o deus do raio, não é? O deus do vinho, o deus... essas coisas. Acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Desculpa. Embora entre eles as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único. Então tinham os insensatos que acreditavam em outros deuses, cada um responsável por um fenômeno do universo. E tinham os sensatos, que viam em todas as manifestações manifestação de um único Deus. Kardec comenta o seguinte, aqui um comentário de Allan Kardec. Então, as letras são pequenininhas. O mundo físico e o mundo moral
nos oferecem sobre esse assunto, qual assunto? De que nós não temos muitos espíritos em nós que responsáveis pelas nossas muitas aptidões. É o nosso espírito que tem muitas aptidões. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem sobre esse assunto numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje, compreendem perfeitamente que esses fenômenos tão variados podem ser apenas modificações da matéria elementar única. Então, é o que diz a doutrina espírita, né? Fluido cósmico universal, se diferenciando em todas as matérias que nós percebemos e não percebemos. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é o quê? A alma, ou o espírito encarnado, e não de muitas almas num mesmo corpo. Do mesmo modo que os diferentes sons do órgão ou do piano procedem do mesmo tipo de ar. Ah, sim, ele fala órgão, porque o órgão tem um sistema, não é? Que coloca ar para sair o som naqueles tubos. Vemos isso nas catedrais, não é? Não estamos mais, não é uma coisa muito moderna, não estamos mais acostumados a ouvir órgãos, mas vemos isso na ópera do Fantasma da Ópera, né? No musical, desculpa, do Fantasma da Ópera. E ele toca um órgão. Aqui. Do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo tipo de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Não, só tem um tipo de ar, não um montão de espécies de ar. Resultaria de semelhante sistema que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou que se foram, que dele fariam um ser múltiplo, sem individualidade e, por conseguinte, sem responsabilidade. Além do mais, essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações através das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades. Então, fato, um corpo não pode ter muitos espíritos, não é? Um corpo tem apenas um espírito, pois somos uma individualidade. É um espírito para cada corpo. Influência do organismo é o nosso próximo subitem. Influência do organismo. Questão 367. Ao unir-se o corpo, o espírito se identifica com a matéria? Ao unir-se ao corpo, pela reencarnação, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, essa identificação é apenas uma identificação por utilidade, ou seja, ele vai vestir aquele corpo como nós vestimos uma roupa, ok? Nada muda sobre os seus atributos morais ou de inteligência. Ah, mas pode ter um espírito inteligente que nasce com a sua inteligência totalmente comprometida, uma paralisia cerebral, por exemplo. Mas isso então está por quê? Porque para ele isso lhe será uma expiação, uma prova, não é? É isso. 367. Vamos parar aqui hoje. Amanhã retornamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.